Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de vídeos da Regis Mecânica. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados que você deve ter antes de comprar um carro equipado com transmissão automática. Como estar comprando um carro que a transmissão esteja íntegra, sem problemas e sem você ter dor de cabeça futura. Acompanhe. Primeiramente, o que você precisa saber é que existem três tipos de transmissões. A gente tem a transmissão automática, a gente tem a transmissão automatizada e a gente tem a transmissão do tipo CVT. E agora eu vou pincelar para vocês o princípio de funcionamento de cada uma. Vamos lá, a transmissão automática ela funciona basicamente através de pressão de fluido, o fluido de transmissão que está lá dentro do câmbio. Essa pressão ela é gerada através de uma bomba de óleo, certo? E você tem discos, né, que causam atrito, né, que travam em uma marcha, no caso. Cada marcha existe um pacote de uma quantidade determinada de discos. Então, basicamente, cada marcha tem uma quantidade de discos, é uma pressão hidráulica gerada por uma bomba que faz esses discos travarem e essa marcha estar engatada. Se você tiver um desgaste nesses discos, ou um fluido que não está mais agindo da forma correta, que vai desgastar esses discos, você vai ter problema com esse tipo de transmissão. Então, para cada marcha você tem um pacote de discos. Então, se o seu câmbio tem 5 marchas, você vai ter 5 pacotes de discos, certo? Além disso, nós temos o acionamento dessas marchas através de um solenoide, uma válvula elétrica, que é comandada pelo módulo da transmissão, liberando a passagem desse fluido, que é gerado pela bomba de óleo, passa pelo solenoide e vai para o pacote correto de marcha que ele tem que engatar naquele momento. Se você tiver qualquer desgaste nesse pacote ou algum tipo de problema de solenoide trancando na abertura, qualquer tipo de problema nesse sistema, você vai ter algum tipo de problema no câmbio. E tudo isso se previne com a troca do fluido, que deve ser realizada em todo tipo de transmissão. Porque todo fluido existe desgaste, né? Da mesma forma que o óleo do motor ele tem um desgaste e precisa ser trocado, o fluido de transmissão não é diferente. Da mesma forma, fluido de freio, aditivo de radiador. Tem muitos fabricantes que acabam falando que o óleo de transmissão não precisa ser trocado. Isso é uma grande mentira. Isso é gerador de cabeça e custo no seu bolso lá na frente. Sobre a transmissão de dupla embreagem da linha Volkswagen e muitas outras que existem também de dupla embreagem. Basicamente você tem uma transmissão manual, comum, um câmbio mecânico, só que a única diferença, as maiores diferenças no caso, né, é que o acionamento dessas marchas é feito por um robô. É um robô que faz o acionamento dessas marchas, né? E você tem uma embreagem dupla, como já diz o nome, né? Onde você tem de um lado as marchas pares e de outro lado da embreagem as marchas ímpares. Então, você engatou uma primeira marcha, certo? A próxima marcha é a segunda. Quando você está com a primeira marcha engatada, a segunda já está engatada. Ela já está pronta ali engatada. No lado de cada embreagem, a primeira marcha que você está dando está engatadinha. No outro lado da embreagem, a segunda marcha já está ali prontinha, engatada. Ou seja, a troca acaba sendo muito mais rápida. Quando você dá o comando na borboleta ou quando o câmbio chega na rotação onde deve ser passada para a segunda marcha, a troca é instantânea, porque é só o tempo dele soltar. É só o tempo dele fazer a transição entre uma marcha e outra, sendo que o engate já está feito. Certo. E nós temos a transição automatizada de embreagem simples, no caso, que eu vou pegar um exemplo mais comum, que seria o câmbio iMotion da linha Volkswagen. Dualogic funciona da mesma maneira, o da linha GM também. Mas basicamente é o mesmo sistema, um câmbio manual, com um robô fazendo o acionamento das marchas, e uma embreagem, só que a única diferença é que essa embreagem é de um tipo de embreagem comum, é embreagem simples, a mesma embreagem praticamente que você tem em qualquer transmissão manual. Agora sobre a transmissão CVT. Essa transmissão é uma transmissão especial. Por quê? A transmissão CVT ela não tem marcha, não existe uma quantidade de marchas definida, né? Quem é mais das antigas vai lembrar muito bem da época das mobiletes, né? Mobilete, você começava a acelerar, e ela ia subindo o giro, ia aumentando o barulho, só que ela só ia subindo o barulho e ia subindo a velocidade constante, né? É basicamente o sistema de uma mobilete, o sistema do câmbio CVT. Como é que ele funciona? Então, pessoal, na transmissão CVT,
a gente tem uma polia fixa e uma polia que é variável, ou seja, CVT é transmissão continuamente variável, sigla em inglês no caso, né? Então, o lado da polia que é variável funciona basicamente como uma mobilete, né? Época das mobiletes, né? Que você acelerava, o giro subia, a velocidade aumentava, né? E lá dentro tinha esse sistema aqui. Basicamente é uma corrente, né? Lubrificada por um óleo específico, tem que ser o óleo CVT, para poder estar conseguindo dar conta da lubrificação dessa corrente sem ter nenhum tipo de desgaste, né? Então, corrente, um lado fixo, um lado variável, essa polia ela fecha e abre. E quando ela fecha, a corrente vai mais para a borda, vai mudar a relação de marcha. Quando a polia abre, a corrente vai mais para o centro, vai alterar novamente a relação de marcha. É basicamente como funciona em uma bicicleta também, né? Quando você troca as marchas, né? Que você tem uma polia lá na frente e uma polia atrás, a corrente sobe e desce para as polias menores e maiores. Sistema de transmissão CVT é assim. Mas afinal, o que eu preciso saber na hora de comprar um carro? Basicamente, a durabilidade. Durabilidade é um fator importante. Qual é o tipo de câmbio que dura mais? O automatizado, o automático ou o CVT? Bom, vamos lá. A linha dos automáticos e dos CVTs duram basicamente a mesma coisa com a troca do fluido dentro do prazo recomendado pelo fabricante, ou se o fabricante não recomendar, o prazo que o seu mecânico de confiança vai determinar para aquele tipo de transmissão. Tá, ok? Você deve procurar uma oficina especializada nesse assunto. Até porque cada câmbio é uma quilometragem diferente, não tem como a gente precisar. Em geral, é 60 mil quilômetros, mas existem as exceções. Câmbio da linha Honda, 40 em 40 mil quilômetros, né? Câmbio DSG, o ideal é que se faça a troca a cada 40 mil quilômetros para você ter um câmbio com uma vida útil maior, tá? E os câmbios automáticos, em geral, você pode considerar 60 mil quilômetros. Então, assim, se você trocar o fluido dentro do prazo correto e os antigos donos também terem trocado dentro do prazo correto, automático e CVT tem uma boa durabilidade. É um câmbio aí que, em geral, tirando as exceções, os casos onde dão câmbios que têm problemas crônicos, né? Elas são transmissões feitas para durar 10 até 20 anos. Aí a gente tem câmbios da linha ZF, né? Os 5HP19, rodando já há 20 anos na linha BMW. São câmbios excelentes, né? Esses câmbios da ZF. Como a gente tem câmbios da linha Audi, que dá muito problema de válvula solenoide, né? A gente tem os câmbios da Citroën e Peugeot, né? Que é o câmbio AL4, aquele câmbio 4 marchas, que é um câmbio que tem uma durabilidade muito baixa. É um câmbio que realmente até às vezes carros com 20, 30 mil quilômetros já apresentam problemas. Então aí a gente já está falando de câmbios com problemas crônicos. Mas em geral, tá? Em geral são câmbios que é para durar pelo menos 10 anos bem cuidados, até uns 20 anos tranquilamente, ok? Depois disso, esses câmbios vão precisar ser reparados e eles têm um custo alto de reparo. Câmbios da linha DSG, né? E câmbios automatizados de uma embreagem. Esses câmbios eles vão ter uma durabilidade esses câmbios eles vão ter uma durabilidade. A parte interna do câmbio vai ter uma durabilidade praticamente igual a um câmbio de transmissão manual, certo? O que dá problema nesses câmbios são, por exemplo, nos DSG, os sensores que fazem as leituras das marchas, eles acabam tendo interferência na leitura, na parte da leitura, que é magnético, acaba tendo interferência por conta de limalha que solta dentro do câmbio. Então, se você fizer as trocas de 40 em 40 mil, pode ser que você não se incomode com isso, certo? Além dessa questão da incomodação pela interferência ali nos sensores, você tem o desgaste da embreagem. Hoje uma dupla embreagem no câmbio DSG está custando pelo menos uns 7 mil reais, tá? Pelo menos, pode custar até mais, dependendo se for original ou paralela, pode chegar a custar mais. Então, em geral, esses câmbios, se não tiver tido nenhum tipo de cuidado, a gente já sabe que dentro está sujo, tem que fazer troca de fluido, tem que fazer limpeza, o custo de reparo acaba ficando mais alto ainda, né? Então, vamos lá. Na questão da durabilidade, um DSG ele pode durar
70 mil quilômetros no caso das Volvo XC60, como pode durar 120 mil quilômetros, 140 mil quilômetros no caso dos DSG. Isso depende muito do uso, isso depende muito da manutenção. Então, se atente a isso, né? Mas afinal, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que câmbio automático quebra e manual não quebra? Não, não é isso. O câmbio manual também quebra. E um exemplo disso é o Subaru do Lucas, lá do canal da Auto Super. O pessoal da Auto Super fez um vídeo, vou colocar aqui em cima o link desse vídeo, vou colocar na descrição também, sobre o Subaru do Lucas que acabou quebrando o câmbio, né? Então, quem ainda não é... Então, pessoal, e falando nisso, quem ainda não é inscrito no canal do Super, corre lá e se inscreve que o canal deles é top demais. Toda semana tem conteúdo muito bacana para vocês. Então, pessoal, câmbio manual, se não for feita também a manutenção da forma correta, se não for trocar o fluido, ele também vai quebrar. Isso acontece com todo tipo de transmissão, tá? Então, câmbio manual, se atende também à troca de fluido. Tem que ser feita pelo menos a cada 80 mil quilômetros a troca do fluido de transmissão manual. Custo de manutenção. Custo de manutenção é uma parte muito importante. Vamos lá. Uma transmissão automática. Qual que é o custo de manutenção de uma transmissão automática? Se tivesse sido realizado todas as trocas certinho e você também continuar fazendo certinho a cada 60 mil quilômetros, você só vai ter o custo de troca do fluido de transmissão. Em alguns câmbios, a troca do filtro de óleo de câmbio também. Então vamos lá. O litro eu vou usar um exemplo de um tipo de fluido que usa para vários câmbios, tá? Que é o fluido ATF, o Multi ATF da linha Valvoline, que o valor dele é R$ 69,00 o litro. A cada 60 mil quilômetros você vai fazer a troca, que pode ser de 4 a 8 litros, dependendo do modelo do câmbio. Então vamos fazer aqui, vamos considerar 4 litros, né? 4 vezes 69, a gente tem um custo de R$ 276,00 de óleo de câmbio, se forem 4 litros, tá? Vamos adicionar agora o custo da mão de obra da troca desse fluido, que varia, mas fica na faixa de R$ 250,00. Um custo de 526 a cada 60 mil quilômetros de fluido e mão de obra. Se o câmbio tiver filtro, você pode adicionar nessa conta aí mais ou menos uns R$ 230,00 do filtro. Isso eu estou usando um exemplo padrão, isso pode variar de câmbio para câmbio. Hoje mesmo eu fiz um orçamento para troca de fluido de um câmbio de uma Zafira, onde vão apenas 4 litros na troca parcial, né, e não troca filtro. E outra, o fluido desse câmbio é um Dextron 3, é um fluido muito mais simples que custa R$ 39,00 o litro. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito atento também, tá? Mas basicamente é isso, troca de óleo a cada 60 mil quilômetros e o custo usa como base mais ou menos uns R$ 750,00, podendo variar de menos para mais. Tá? Transmissão automatizada, qual que é o meu custo? Depende do câmbio também, claro. Mas basicamente você tem o fluido, né, do DSG, que você tem que trocar a cada 40 mil quilômetros, e um segundo fluido da parte do diferencial que tem que ser trocado também com uma determinada quilometragem. É um segundo fluido, né? E o custo médio para a troca desse fluido da transmissão DSG. Então, assim, ó, o custo mais ou menos, o custo médio o valor desse litro desse óleo, o custo médio do litro do óleo do câmbio DSG é R$ 89,00. É um óleo específico para esse tipo de transmissão da linha Pentosim, a marca do fluido, ok? Então você tem um custo aí mais ou menos de uns R$ 700,00 aí a cada 40 mil quilômetros mais mão de obra. Então vamos colocar uns R$ 950,00. Então você já percebe que só no fluido já tem uma manutenção um pouco mais elevada. Agora você inclui o desgaste da embreagem. Uma embreagem pode chegar a custar de 7 a 12 mil reais e a mão de obra para troca dela é uma mão de obra bem especializada e bem cara também. Então você tem aí a cada 120 mil quilômetros ou 140 mil quilômetros mais ou menos um custo aí de coloca 10 mil reais na conta para estar fazendo a troca dessa embreagem. Então você vê que a transição de dupla embreagem tem um custo de manutenção bem alto, certo? E a transmissão iMotion da Volkswagen e todas as outras de embreagem simples, as transmissões automatizadas. Você tem o custo da troca de um óleo de transmissão manual, normalzinho ali, não é um custo alto, você vai gastar aí na faixa de uns R$ 200 para estar trocando.
e você tem a troca de uma embreagem a cada 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros você vai precisar trocar a embreagem. Só que a diferença é que uma embreagem dessa para você estar fazendo a troca vai te custar no máximo uns R$ 1.200, R$ 1.300. Então é um custo bem mais baixo, né? E nas transmissões CVT, na minha opinião, é a transmissão com melhor custo-benefício, né? Você tem apenas o custo da troca do fluido de transmissão, que é realizado, aí, vamos usar como exemplo a linha Honda, a cada 40 mil quilômetros, né? O litro desse fluido ele é na faixa de R$ 80, né? Vão geralmente 3 litros na troca a cada 40 mil quilômetros, então é uma das transmissões mais baratas e mais eficientes até na questão de consumo de combustível, né? Pelo fato de ela não ter um número de marchas específico, de ela estar sempre na melhor rotação para aquela velocidade que o veículo está. Verificações simples que você pode fazer na hora de estar comprando um carro. Vamos lá. Comprovação por nota fiscal. Isso é primordial. A primeira coisa que você tem que ver é se o antigo dono tem toda a comprovação desse histórico de manutenção da transmissão por notas fiscais. Porque um recibo é muito fácil de alguém ir lá e imprimir. Então a nota fiscal é uma comprovação mais correta. Segunda coisa que você pode fazer. Está olhando o nível de óleo e o estado do óleo pela cor, puxando a vareta da transmissão automática, né? Muitos câmbios têm vareta. Então você puxando a vareta você consegue verificar tanto o nível do óleo, né, que tem que ser respeitado de acordo com o manual de cada carro, se é verificado frio, se é verificado quente, cada carro tem um padrão, você tem que verificar isso, senão vai dar errado a sua verificação, né? E o aspecto do óleo, né? Você tem que ter uma pequena noção de qual é a cor daquele óleo, qual é a cor correta, original para aquele determinado carro e como é que está esse óleo, se ele já é um óleo que está bem escuro, se já mudou a coloração, se já está mais preto, mais esverdeado. Então, por aí você já consegue ter uma base. Se você não consegue fazer essa verificação, procura um mecânico de confiança. Até mesmo porque tem câmbios que não tem vareta e você vai precisar escoar um pouquinho desse óleo para estar verificando como é que está a qualidade desse óleo, né? Se o mecânico escoar um pouco desse óleo num copinho de plástico, um copinho plástico branco, ele vai conseguir estar analisando com bastante clareza o estado desse fluido e se esse câmbio foi cuidado ou não. Então, pessoal, antes de comprar um carro, comprovação por nota fiscal, e dá uma verificada também com um mecânico. Peça aí umas 2, 3 horas com um carro para estar levando um mecânico para olhar e peça para o mecânico estar tirando só um pouquinho desse fluido para estar verificando o estado dele. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Quem gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve no canal que ajuda muito o canal a crescer, tá ok? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.